Se você está ouvindo isso, não é por acaso. Existe algo espiritual tentando te destruir em silêncio. Não se engane. A batalha final pela sua alma não será travada em público, sob os holofotes de um púlpito ou debaixo de um ataque financeiro devastador. A sua guerra mais perigosa é travada no seu lar. É travada na exaustão. É travada naquele milissegundo de fúria cega onde você decide quebrar o que deveria proteger. O inimigo não quer apenas te machucar. Ele quer que você seja a arma que destrói o seu próprio futuro. Ele não precisa entrar na sua casa. Ele precisa apenas que você abra a porta e o convide para o jantar. E a chave que abre essa porta, a isca que ele usa repetidamente, tem um nome: ira. Você viu o dano. Você sentiu o veneno. O espírito que Deus te deu não é de timidez, nem de medo, nem de confusão. Mas a raiva descontrolada é o ruído que abafa a voz do Espírito Santo. É o curto-circuito que desliga o discernimento. Você foi chamado para proteger a vida que Deus te deu. Mas se você está discutindo, se você está insultando, se você está dominado pela fúria, você está apenas sendo o mensageiro do abismo. Pausa. Eu sei o que é. Eu sei que ontem à noite, ou na semana passada, você deitou a cabeça no travesseiro sentindo o cheiro pesado da derrota. Não pela dor física, mas pelo lixo que saiu da sua boca. Você olhou para o rosto da pessoa que você jurou amar, seu cônjuge, seu filho, seu familiar, e você viu o espanto. Você viu a mágoa. Você viu o muro se levantando entre vocês. Você se convence de que foi o estresse. Você diz que foi a pressão. Eu sou humano, você justifica. Mas o Espírito de Deus não aceita essa desculpa. Você está exausto porque você está lutando uma batalha usando a munição do inimigo. A raiva não é uma emoção neutra, ela é uma substância espiritual. E quando você a libera, você cede o seu fôlego, o seu oxigênio espiritual, para o espírito de confusão. Você sente a culpa. Você sente o cansaço. Você tenta se redimir no dia seguinte com flores, com silêncio, com um pedido de perdão vazio. Mas a semente da confusão já foi plantada. O que fazer quando você sente o sangue ferver? Quando a injustiça se levanta? Quando o veneno está na ponta da sua língua e a discussão é iminente? Você está a um passo de replicar um dos maiores erros da história de Israel. Um erro cometido por um homem que tinha intimidade com o fogo de Deus, mas permitiu que a fúria ofuscasse a sua missão. Estamos no deserto. O sol é um punhal cravado na nuca. O chão é rachado. Não há água. Milhares de pessoas. Crianças chorando. O cheiro é de poeira, suor, pior, de murmuração. Um som grave, incessante, um zumbido de reclamação que enlouquece a alma. No centro da tempestade de poeira está Moisés. Moisés, que falou face a face com Deus. Moisés, que viu o mar se abrir. Mas agora, ele está quebrado. A pressão da liderança, a ingratidão do povo, o cansaço acumulado de anos de peregrinação, tudo isso está amassado dentro do seu peito. Ele caminha até a rocha. Deus havia dado a ordem. Uma ordem simples, mas crucial para a santificação: fale com a rocha. Falar. Usar a palavra. Usar a autoridade da fé. Mas Moisés não estava mais ouvindo. Ele não estava mais no controle. O ruído da raiva era mais alto do que a instrução divina. Ele estava sobrecarregado pelo sentimento de insulto pessoal. Ele levanta o cajado. O cajado de Deus. O símbolo de poder e libertação. Ele grita: ouçam, rebeldes. Será que teremos que lhes tirar água desta rocha? Ele não fala como o servo de Deus. Ele fala como um homem dominado pela frustração. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele assume a ofensa. E então, naquele momento de fúria descontrolada, ele não apenas fala. Ele bate na rocha. Uma vez. E depois, no calor da humilhação, ele bate uma segunda vez. Silêncio. A água jorra, sim. O povo é saciado. Mas o céu se fecha para Moisés. Ele cumpriu o objetivo, água, mas destruiu o princípio, santidade e obediência. Ele usou a violência onde deveria ter usado a palavra. Ele usou a ira onde deveria ter usado a fé. Ele insultou a paciência de Deus. E o preço foi altíssimo. Ele jamais entraria na terra prometida. Sua entrada foi barrada não por um grande pecado de idolatria, mas por um ato de fúria cega sob pressão. Você entende a gravidade disso? A rocha era Cristo. A água era a vida. A ordem de Deus era que Moisés o representasse com mansidão e autoridade. Quando você está dominado pela raiva, você não está apenas ferindo o seu próximo. Você está batendo na rocha.
Você está insultando a imagem de Cristo na sua vida. Você está sendo chamado para falar a vida. Mas sob pressão, você bate. Você lança um insulto. Você usa palavras que não curam, que não edificam, que apenas satisfazem a sua necessidade imediata de extravasar a frustração. Moisés perdeu sua herança por uma discussão. Pela incapacidade de controlar sua boca e suas mãos diante da pressão familiar, o povo de Israel era sua família espiritual. A raiz do seu problema não é o seu cônjuge. A raiz da sua ira é o espírito de medo. O medo de não ser respeitado. O medo de não ser ouvido. O medo de perder o controle da situação. E a Bíblia é clara: Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de moderação, ou autocontrole. Quando você perde o autocontrole, você está operando no espírito que Deus não te deu. Você está operando na fraqueza do medo. Mas existe uma porta. Uma arma que é mais poderosa do que o seu temperamento. Um escudo que dissipa o fogo da ira antes que ele destrua a sua família. E não é apenas calma. É algo muito mais profundo. É uma atitude radical que exige que você pare de lutar contra a sua família e comece a lutar contra o espírito que está tentando te dominar. Você precisa entender a advertência que vem a seguir, pois a sua boca é o seu altar, e o que sai dela determina se a sua família viverá em adoração ou na ruína. Se a sua família viverá em adoração ou na ruína. Preste atenção. Ouça o profético. Existe um inimigo que não precisa de grandes rituais para te destruir. Ele só precisa de um gatilho. Um estresse diário, uma palavra mal colocada, um cansaço físico. Ele assiste, espera, e então, ele te empresta raiva. Você pensa que é um desabafo. Você pensa que é colocar para fora. Não. É uma transferência. A raiva desenfreada não é apenas um pecado moral, é uma brecha espiritual. É a assinatura que você assina, permitindo que o caos entre na estrutura da sua casa. Quando você explode, você não está apenas ferindo a quem você ama. Você está quebrando o selo de proteção da sua família. Você está convocando espíritos de discórdia para se instalarem, transformando o seu lar em um campo de batalha onde eles se alimentam do eco da sua voz. Isto é profundo. A cada insulto, a cada grito de raiva, você está pavimentando o caminho para os ciclos destrutivos que assolaram seus pais e seus avós. Você se torna um porta-voz do espírito familiar que você jurou quebrar. Você se torna a fonte da ferida que seus filhos herdarão. Eles não veem apenas a sua frustração. Eles veem a possessão. Você está disposto a ser o sacerdote que profana o próprio altar que Deus lhe deu? Você está disposto a entregar o fôlego de vida que deveria ser usado em adoração, para ser usado em maldição? A resposta precisa ser um não violento contra a influência do submundo. Mas o poder está na sua escolha de renúncia. Existe uma revelação que te tira da escuridão do temperamento e te coloca na luz da autoridade. O Senhor não te deu um espírito de covardia. Ele não te deu um espírito de explosão. Ele te deu espírito de poder, de amor e de sã consciência. O poder não é gritar mais alto. O poder é a capacidade de silenciar o inferno em sua boca. O amor é a fundação inabalável que se recusa a ser danificada pela contenda. E a sã consciência, a mente sã, é o campo de batalha onde a vitória é conquistada antes mesmo que o primeiro sussurro de raiva chegue aos seus lábios. O inimigo quer que você lute com suas emoções. Deus quer que você lute com sua palavra. A misericórdia de Deus é a estrada de volta. Não importa o quão fundo você tenha afundado nas trevas da sua própria frustração, o arrependimento instantâneo ativa a graça imediata. Sua família precisa ver não a sua perfeição, mas o seu arrependimento imediato e a sua luta determinada. Eles precisam ver que o espírito de destruição é poderoso, mas o espírito que habita em você é maior. Você precisa de um protocolo de ação para o momento exato em que a pressão começa. Não é para lutar contra a pessoa, é para lutar pelo seu fôlego de vida. No instante em que sentir a adrenalina subir, no momento em que a primeira palavra destrutiva for formulada na sua mente, pare. É um comando espiritual. Não complete a frase. Não justifique a sua raiva. Recue mentalmente e declare: este não é o meu espírito. Este espírito não pertence à minha casa. Seja rápido, seja brutal contra a sugestão demoníaca. Não insulte. Não discuta. Não tente vencer o argumento. A sua resposta imediata é o silêncio profético. Vire as costas, se necessário. Entre em um quarto. Não para fugir da responsabilidade, mas para isolar o espírito da raiva. Você precisa desarmar o inimigo com o silêncio, pois a briga precisa de duas vozes para queimar. Não seja a segunda voz. Não alimente o fogo.
Seja o extintor. Eis o que você deve fazer em vez de explodir. Use o fôlego que seria gasto no grito para adorar. Enquanto a raiva ferve em você, force o louvor. Se você não pode falar, pense na gratidão. Pense na lista de bênçãos que Deus te deu. Olhe para a face da pessoa que você ama, e em vez de ver o erro dela, veja o presente que ela é. Substitua a energia da ira pela energia da gratidão radiante. A raiva é o espírito da morte tentando te dominar. A gratidão radiante é o Espírito Santo provando que o poder do Calvário venceu a sua natureza carnal. Você não foi chamado para ser uma bomba relógio emocional. Você foi chamado para ser um portador de vida. Você foi chamado para ser o guarda. Você foi chamado para ser o sacerdote. Sua sanidade é a segurança da sua linhagem. O seu controle é a sua arma mais letal contra o inferno. Feche os seus olhos e venha comigo. Vamos declarar uma guerra no mundo invisível neste exato momento. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Eu me coloco agora diante do teu altar. Eu confesso que fui fraco. Eu confesso que permiti que o espírito da raiva, da contenda e da discórdia usasse a minha boca como ferramenta de destruição. Eu quebro agora, pelo poder do sangue, todos os ciclos destrutivos de ira que me foram passados. Eu anulo a influência de todo espírito familiar que tenta usar a minha voz para ferir aqueles que tu me confiaste. Eu repudio o espírito de medo e covardia. Eu clamo e recebo o espírito de poder, de amor e de sã consciência, conforme a tua palavra em 2 Timóteo 1:7. Queima, Senhor, toda a semente de ira plantada em meu coração. Eu dedico minha boca, minhas palavras e meu fôlego para serem instrumentos de vida, adoração e paz. Eu decido que minha família será um lar de gratidão radiante. Que a minha sanidade seja o escudo deles, e que o meu silêncio seja o som da tua autoridade. Em nome de Jesus, amém. Não assista a este vídeo e volte à mesma vida. Isso é inaceitável. A neutralidade espiritual não existe. Ou você está lutando pelo fôlego de vida na sua casa, ou você está cedendo à ruína. Se você recebeu esta libertação, se este roteiro confrontou a sua carne e ativou o espírito, você tem uma obrigação. Eu preciso de uma declaração de guerra sua. Curta este vídeo como um ato de obediência, selando este pacto de silêncio e poder. E no campo de batalha dos comentários, escreva esta declaração profética. Eu sou sã consciência. A ira não me dominará mais. Compartilhe este vídeo com a primeira pessoa que Deus colocar no seu coração. Alguém que precisa urgentemente parar de lutar contra a família e começar a lutar pelo espírito. O destino da sua família, o futuro da sua paz, depende da sua próxima escolha. Escolha a luz. Até a próxima revelação, mantenha a sã consciência. A batalha está vencida.